Os livros apócrifos, item 25 do livro Teologia da Reforma Protestante. Agostinho, nos concílios de Hippo e Cartago, defendeu a canonicidade dos livros apócrifos. Claro, porque ele fez isso. Os livros apócrifos, eles apoiam, determinadas atitudes pagãs que já vinham acontecendo na Igreja Católica. Na verdade, elas vinham acontecendo até na cidade de Roma, antes mesmo de Constantino. Por quê? Porque os bispos de Roma, para viver, eles tinham que prestar culto aos deuses pagãos. Senão eles morreriam, porque era decreto do imperador. Então muitos ministros acabaram se envolvendo naqueles cultos pagãos. Quando acabavam as perseguições, ao fim de cada perseguição, os cristãos tiveram problema com isso. Esses ministros que se tornaram pagãos voltavam para a igreja. E teve uma certa luta para que eles não exercessem o ministério de imediato, que eles fossem provados, e depois fossem novamente colocados como ministros. Mas Constantino, que era a autoridade, falou não. Colocou todos para ministrarem novamente. Isso vinha desde o 2º século da era cristã. Constantino está lá no 4º século. Vários pastores que se desviavam voltavam. Então a igreja de Roma, ela já era desviada antes da igreja católica, ela já tinha problemas, entre eles o batismo infantil. O batismo infantil foi um problema desses ministros que serviam a deuses pagãos e aí daqui a pouco voltava a ser cristão. Começou a perseguição, voltava a servir aos deuses pagãos, depois voltava a ser cristãos. Como Agostinho viveu depois disso, ele tinha que apoiar o que essa igreja pagã estava defendendo. Prosseguindo. Mas não havia consenso entre os bispos católicos sobre o uso desses livros. Hilário de Poitiers, que viveu de 305 a 366, não os reconhecia. Também Atanásio, bispo de Alexandria, no ano 367 depois de Cristo, listou em sua carta pascal os livros que faziam parte do Antigo Testamento. E citou alguns dos apócrifos, Sabedoria, Judite e Tobias, com a observação de que não faziam parte da Escritura. Ou seja, os judeus não consideravam esse livro inspirado. Mas por que a Igreja Católica quer adotar esse livro? Tem um livro desse, um livro chamado Tobias, vou resumir o livro, mas é a história de um homem que estava sentado debaixo de uma árvore, o passarinho fez cocô no olho dele e ele ficou cego. E Tobias ficou com a missão de buscar uma cura para esse homem. Aparece um anjo, se passando por homem, que vai na missão de ajudá-lo. E quando Tobias está no caminho, ele vai beber água no rio, vem um peixe para tragá-lo. E o anjo fala, pega esse peixe, traga ele para fora, coma todo ele, mas guarde o fígado, porque você vai precisar dele no futuro. E Tobias começa a perguntar por quê. Aí o anjo fala, você está indo para um local onde existe um demônio que é apaixonado por uma mulher. Esse demônio já matou diversos homens, essa mulher se casa, na noite de núpcia o demônio vai lá e mata. Então você vai fazer o seguinte, você vai casar com ela, na noite de núpcia você pega aquele fígado, você queima ele, enche a casa de fumaça e quando o demônio vier te matar, o demônio vai ser preso pela fumaça, vai ser levado para um deserto e não vai te perturbar mais. Então era isso que Agostinho, pagão de Hipona, significava. Não é à toa que ele é interpretado como sendo o Baal da carta do Apocalipse à igreja de Pérgamo, porque a igreja de Pérgamo ela se encaixa nesse período da igreja de Constantino e dessas doutrinas iniciais que são estabelecidas por Agostinho. E diz que lá tinha um Baal que ensinava a lançar tropeços diante do povo de Deus. Não existe ninguém que lançou mais tropeços na história da humanidade, porque até Carlos Magno, assassinos, as guerras da Igreja Católica, as cruzadas, tudo justificada nos escritos de Agostinho, porque ele defendia, acredite, a Guerra Santa. A Guerra Santa não foi criada pelos islâmicos, não.
ela foi criada por Agostinho de Hipona, que ele chamava de Guerra Santa ou Guerra Justa. Inclusive, não é impossível, né, que Muhammad ou Maomé tenha se inspirado em Agostinho, já que ele viveu depois de Agostinho e chegou a ser católico. No ano 404 depois de Cristo, Jerônimo os inseriu na sua tradução conhecida como Vulgata Latina, mas fez a ressalva de que não deveriam ser aceitos como parte da Escritura, sendo apenas livros úteis e proveitosos para os crentes. Ou seja, você dizer que esse livro de Tobias é proveitoso é complicado, né? Mas, pelo menos, ele reconhecia que não era inspirado por Deus. No Concílio de Trento, aí observe, já é 1536, depois da Reforma Protestante. A Igreja Católica defendeu a manutenção dos livros chamados de deuterocanônicos, ou seja, como os protestantes, Lutero, Zwinglio, né, eles negaram esses livros, o que a Igreja Católica fez? Olha, vamos fazer logo um concílio, e o Papa, com o seu poder, confirma que esses livros são, sim, inspirados por Deus. Bom, diz assim o texto: o sínodo recebe e venera todos os livros, incluindo os apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, visto que um só Deus é o autor de ambos. Interessante que eles não incluíram nenhum livro apócrifo no Novo Testamento. A Igreja Católica diz reconhecer, mas eles só incluíram livros apócrifos do Antigo Testamento. Então eles dizem, né, visto que um só Deus é o autor de ambos, ou seja, tanto daqueles livros que os judeus consideraram inspirados, que nós consideramos inspirados, que é o nosso Antigo Testamento, equivale à Tanakh judaica, tá bom? Quanto os livros que os judeus consideraram sem inspiração, que os cristãos também sempre consideraram sem inspiração. Você observe que se tirar as doutrinas que serão inseridas nessa instituição depois de Constantino e Agostinho, inclusive Agostinho, ele que vai inserir as doutrinas pagãs, tira essas doutrinas e a Igreja Católica ela vai perder aí 90% da sua identidade, porque 90% da sua identidade hoje está ligada às doutrinas pagãs. E ele prossegue, que foram ditados ou pela própria palavra de Jesus ou pelo Espírito Santo. É claro que nós não acreditamos que foram ditados, né? Se fosse ditados, haveria um só estilo de escrita, tanto de Paulo quanto de Pedro, né? Quanto de Mateus e até do Antigo Testamento, né? Mas nós observamos, principalmente no livro de Jeremias, quando o seu primeiro livro foi queimado, ele escreveu um segundo livro e diz que ele adicionou muitas palavras àquele livro que não estavam na primeira. Isso mostra que a inspiração divina não era um ditado verbal, como eles defendem, né? Na verdade, era uma inspiração e o autor coloca a sua capacidade de escrita, que pode ser de um homem simples, como Pedro, como João, ou de um erudito, como o apóstolo Paulo. Prosseguindo, se alguém não aceitar consagrados e canônicos os livros mencionados integralmente, com todas as suas partes, como costumavam ser lidos na Igreja Católica, seja anátema. Botner, tratando da teologia da Reforma Protestante, ele descreve um pouco sobre a questão dos apócrifos. Ele diz: o Papa Gregório o Grande declarou que 1 Macabeus, um livro apócrifo, não é canônico. O cardeal Ximenes, em sua Bíblia Poliglota, exatamente antes do Concílio de Trento, exclui os apócrifos e sua obra foi aprovada pelo Papa Leão X. Será que estes papas se enganaram? Se eles estavam certos, a decisão do Concílio de Trento estava errada. Se eles estavam errados, onde fica a infalibilidade do Papa como mestre da doutrina? E com certeza um dos papas está errado, porque um diz, né, que o livro dos Macabeus é apócrifo, que ele não deve estar nas Escrituras Sagradas. E o outro diz que sim, deve estar nas Escrituras Sagradas, porque é inspirado por Deus. Alguém está errado, ou seja, a doutrina da infalibilidade papal
claramente caiu. Se é que algum dia ela se levantou, né? Lutero rejeitou os apócrifos, apesar de inseri-los na sua tradução da Bíblia, concluída em 1534. Ele os colocou em um bloco no fim da Bíblia e inseriu a seguinte ressalva: apócrifos, ou seja, livros não equiparados à Sagrada Escritura, mas úteis e bons para a leitura. Então, os livros apócrifos têm esse histórico e essa característica da Igreja Católica. Bom, é claro que as igrejas cristãs, principalmente a Igreja Cristã, né, que eram aqueles anabatistas perseguidos por católicos e reformados, eles nunca aceitaram esses livros, né? Os livros que a Igreja Cristã, no primeiro século, consideravam como inspirados, porque no primeiro século nós sabemos que não teve nenhuma influência católica romana, né? Está lá no primeiro século. Esses livros, início do segundo século, nunca são colocados esses livros apócrifos. Foram esses que os anabatistas mantiveram. São esses que as igrejas evangélicas mantêm até hoje.